Olá, eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu moro aqui no Japão. Hoje eu separei 10 coisas para se evitar ao se fazer uma refeição aqui no Japão. Nós sabemos que existem as regras de etiquetas ao se comer em diversos países, em diversas culturas, e no Japão não é diferente. Temos algumas etiquetas a seguir. E eu devo confessar para você, quando eu comia comida japonesa em restaurante japonês ou mesmo em festas de família, quando tinha comida japonesa, eu não sabia dessas regras e muitas vezes não as seguia. Mas também não tinha esse cuidado porque eu acredito que muitas das pessoas também não sabiam disso. Porém, agora eu estou aqui na Terra do Sol Nascente e se eu fizer algumas coisas pode ficar chato e eu posso ser considerado uma pessoa sem educação. Então eu tomo mais cuidado e vou mostrar para vocês essas 10 regras de etiqueta ao se comer no Japão a partir de agora. Eu já separei aqui a tigela, o que nós chamamos aqui no Japão de chawan, a tigela que costumamos comer. Existem vários tamanhos, né? Geralmente a tigela de arroz é uma tigelinha menor e depois vem outras tigelinhas menor ainda com misturinhas. É assim que costuma vir as refeições no Japão. Eu já pego uma tigela mais encorpada, olha só. Separei uma tigela para mostrar para vocês, para dar de exemplo. Peguei também aqui um par de hashi, que são os famosos pauzinhos, né, para se comer, para também demonstrar o que não se pode fazer, porque tem muita coisa que envolve esses dois carinhas aqui, a tigela e os palitinhos. Vamos lá. A primeira coisa que não se pode fazer ao se alimentar aqui no Japão é colocar os hashis dessa forma. Se tiver japonês olhando, assistindo o vídeo, ele vai achar que eu sou sem educação. Isso não pode. Por quê? Bom, eu acho que tem a ver também com a educação, né? Porque você fica espetando o hashi na comida, vai parecer que você está brincando com ela ao invés de se alimentar. Mas tem um fundamento muito mais profundo, que é parte da cerimônia fúnebre budista, em que é colocado a tigela assim, com os incensos espetados. Então, se você faz isso, relembra, né, remonta essa ação de você espetar os incensos, que geralmente vêm em dupla, né? E aí você está relembrando essa ação. Então, não se deve fazer isso quando estiver se alimentando aqui no Japão. Outra coisa que envolve os palitinhos de se comer com a tigela é nunca descansar os palitinhos dessa forma. De novo, está errado. Se você descansar os palitinhos sobre a tigela dessa forma, você está mencionando, você está indicando para as outras pessoas que a comida está horrível. Esta é uma forma de dizer isso simbolicamente. Portanto, tome cuidado com esta atitude. Outra coisa importante que você não deve fazer, como uma regra de etiqueta ao comer aqui no Japão, é quando você pega um alimento com seus pauzinhos e oferece para outra pessoa, com os pauzinhos dela, pegar dos seus pauzinhos. Isso não pode. Isso daí é considerado uma falta de respeito, porque relembra novamente ao ato fúnebre budista. A quarta coisa que você não pode fazer, como uma regra de etiqueta, quando for comer aqui no Japão, é utilizar os pauzinhos para movimentar o seu prato. Por exemplo, seu prato está mais longe. E aí você quer puxar ele para perto de você. Você vai assim, com seus pauzinhos, e puxa ele. Novamente, isso não pode. Se tiver japonês assistindo esse vídeo, ele já deve estar tirando os cabelos. Realmente, sinto muito, gomen, mas eu estou apenas passando a informação.
A quinta coisa que não se deve fazer ao se comer aqui no Japão é brincar com os pauzinhos. Brincar assim a esmo, sabe? Utilizar eles para ficar tocando uma bateria, para apontar as coisas. Ah, eu quero aquela comida, quero aquela ali. Você não é maestro para ficar tocando hashi. Tem gente que palita os dentes com hashi. E fora isso, aqueles que ainda não aprenderam a comer direitinho com os palitinhos, pegam a carne dessa forma, espeta e depois levam à boca. Isso daí vai totalmente contra as regras de etiqueta aqui da cultura japonesa. Portanto, aprenda a utilizar os hashis para comer de forma correta quando vier para cá, tá ok? A sexta coisa que se deve evitar de fazer ao comer no Japão, como uma regra de etiqueta, é não deixar sobras, principalmente a de arroz. Geralmente é o arroz que a gente deixa sobrando se tem muita coisa para comer, muitas coisas gostosas. Nós brasileiros deixamos o quê? O arroz, né? Deixa o arroz ali, vamos comer a mistura. Mas aqui no Japão é muito ruim você deixar sobras em geral, principalmente o arroz, porque se você soubesse o quanto zelo eles têm para cultivar o arroz, o quanto o arroz significa na cultura japonesa, você iria entender. No Japão, eles tiveram muitas guerras, inclusive passaram por 2 guerras mundiais. Então, muitas vezes, o arroz foi o único alimento que eles tinham. E eles, então, começaram a plantar vastas plantações de arroz para poder alimentar a população. E o arroz, por muito tempo, foi considerado como uma forma de moeda e até uma coisa sagrada. E realmente dá para perceber que o arroz aqui é muito gostoso, é um arroz diferenciado. Ele retém mais água, ele é mais macio, então ele fica bem saboroso. E dificilmente isso vai acontecer comigo, porque eu adoro o arroz japonês. Mas quando você vier, primeiro toma cuidado para não pegar muita comida. Segundo, se você pegar, toma cuidado para não deixar sobrar, principalmente o arroz. A sétima coisa que você deve evitar ao fazer quando estiver comendo no Japão, principalmente com amigos, né? Geralmente você está trabalhando em algum lugar, se você tiver a oportunidade de sair com amigos japoneses, principalmente, e vocês vão sair para um izakaya, que é um barzinho onde tem espetinhos de diversos aperitivos, né? Carne de frango, com miúdos, tem carne de boi e assim por diante, camarão. Tem vários aperitivos ali e geralmente o pessoal bebe bastante bebidas alcoólicas. Cerveja é o que predomina. Só que tem um fator bem diferente do Brasil. Se você quer beber mais, você simplesmente não pode pegar a garrafa e encher o seu copo. Você tem que, então, fazer o seguinte, pega a garrafa e enche o copo de alguém. Nesse momento, o pessoal vai se ligar e vai ver que você também está com o copo vazio e vão fazer o favor de encher o seu copo. Esta é a forma tradicional dos japoneses beberem por aqui. Então, você nunca se serve, você sempre serve a alguém. Agora, se você não quiser mais, porque eles vão estar sempre te servindo, dificilmente você vai ficar com um copo vazio. Se você não quiser mais, basta deixar seu copo cheio, porque não tem como encher mais do que aquilo, e aí você mantém dessa forma. A oitava coisa que você deve evitar de fazer ao comer aqui no Japão é misturar o shoyu com o wasabi. Nós temos aquela tigelinha menor que vem para você comer o sashimi, e você coloca o shoyu ali. Para colocar aquela raiz forte, né, aquela pasta de raiz forte, verde, para você colocar no sushi, no sashimi, você coloca no sushi, coloca no sashimi, para depois passar no shoyu e comer. Nunca misture o shoyu com o wasabi, tá? Nunca faça isso, porque é uma falta de educação para eles. Você está misturando o shoyu e está tirando o sabor original do shoyu ali. Essa é uma das coisas que eu costumava fazer errado no Brasil. Eu misturava o shoyu com wasabi e mandava ver, mas aqui a gente aprende que é diferente. Inclusive isso já nos remete
A nona coisa que não se deve fazer aqui no Japão é comer os sushis. Você pega, morde ele e devolve uma parte para o prato. O sushi, você tem que passar o wasabi nele, né? Tem gente que fala wasabi, tanto faz. Tem gente que passa pasta de raiz forte no sushi, só que depois pega, morde uma parte. Pega, passa no shoyu e morde outra parte. Então é assim, passou a pasta de raiz forte, pegou ele, passou no shoyu e manda tudo para a boca. É assim que deve se comer. Não se deve comer por partes. O sushi foi feito para comer por inteiro. Eles dizem que dessa forma é que você vai sentir realmente todo o sabor que o sushi man lá, né, que o chefe, ele faz para exatamente você conseguir sentir todos os aromas, todos os sabores, degustar da melhor forma, dessa forma. E a 10ª coisa que você não deve fazer ao se alimentar aqui no Japão é não falar nada antes de comer e não falar nada depois de comer. Antes de comer, deve-se falar itadakimasu, né, que é uma forma de agradecimento, agradecer pela comida que vai se comer, agradecer inclusive pelas plantas que forneceram essa comida, pelas pessoas que cultivaram essas plantas. É uma forma de agradecimento a toda a cadeia que se formou até que a comida chegasse ao seu prato. E depois de se alimentar, deve-se falar Gochusou-sama deshita, que basicamente é uma forma de você agradecer o proprietário que te serviu, que o alimento estava gostoso. Bom, então essas foram as 10 coisas que você deve evitar ao se alimentar aqui no Japão. Você já conhecia todas essas regras de etiqueta? E quais dessas regras você não costumava fazer e agora está sabendo que estava passando um carão? Coloca aí nos comentários para eu saber. Ah, e não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal e dê um clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado, tenha uma vida produtiva e até a próxima!